queremos transmitir aos irmãos alguns pensamentos aqui para o nosso elevo espiritual, né? Capítulo 12 do livro de Êxodo, a instituição da primeira Páscoa. Então, o texto, ele diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem mancha, né? Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Wanda, faz uma oração aí. Pai querido, Deus santo, estamos aqui, Senhor, te dando graça por mais essa oportunidade, Pai, de estar, Senhor, meu Deus, usando o pastor Calçone para ministrar a palavra, alimentar teu povo, Pai, com a tua santa palavra. Senhor, usa ele grandemente, Pai. Senhor, que os corações, Pai, estejam abertos para receber a tua palavra nesta noite, Pai. Abençoa, Pai, a todos que estão ouvindo esta palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, estamos aqui diante de um texto bastante conhecido, né? O povo de Deus estava escravizado no Egito, ficou ali no Egito
mais ou menos uns 400 anos, né? E Deus, ele levantou um homem chamado Moisés para que estivesse entrando no Egito e retirando o seu povo de lá, né? O Egito, nós não vamos ficar entrando aqui em detalhes, né? Mas o Egito, ele representa o mundo, né? E o faraó representa o diabo. E nós vemos aqui que Deus, ele começou a operar, né? Todos conhecem o texto, Deus começou a operar vários sinais, vários prodígios naquele lugar. E por último, Deus, então, ele diz que vai enviar um anjo destruidor, né? Que estará levando todos os primogênitos da terra. E ele dá uma ordem para Moisés, para que o povo, né, cada casa, né, o texto diz aqui, que toda a congregação, né, que toda a família, todos, né, todos tinham que comer deste cordeiro, todos. Se a família fosse pequena, então se ajuntasse com outra família para também comer deste cordeiro. Interessante que a família pode ser pequena para o cordeiro, mas o cordeiro, ele nunca é pequeno para a família, né? Todos tinham que comer, todos, né? Todos tinham que participar. Lógico que o texto chama atenção uma coisa interessante, que o texto fala a respeito da maneira como que cada um, né? Cada um come. Diz aqui que a família for pequena, um cordeiro, tome um só com seu vizinho, né? Conforme o comer de cada um, né? Isso é interessante, porque isto fala da responsabilidade pessoal que temos, né? Todos nós temos que comer deste cordeiro. Este cordeiro que nós vamos aqui estar falando, mas os irmãos sabem que este cordeiro aponta para Cristo, né? Este cordeiro que lá em João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Paulo diz que ele é a nossa Páscoa, Jesus Cristo, né? Então, este cordeiro que tinha que ser morto, este cordeiro sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem defeito, né? Ele tinha que ser morto e todos tinham que se alimentar dele, todos. Então, estou falando de uma responsabilidade que temos pessoal com Cristo. Uma salvação, ela é individual, né? Nós podemos influenciar os nossos familiares para a salvação, mas nós não podemos salvar. Cada um de nós tem uma responsabilidade pessoal com este cordeiro. Comer deste cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome de Jesus. E nós vemos aqui que o cordeiro também tinha que ser comido de uma vez só, né? O texto aqui fala que tinha que ser comido de uma vez só, inteiro, né? Tinha que ser comido inteiro. Cristo, ele tem que ser recebido por nós de forma plena. Nós precisamos comer de Cristo inteiro. Tem gente que gosta dos ensinamentos de Cristo, né? Ele quer
a bênção de Cristo. Ele gosta dos louvores, do momento onde a igreja está reunida, mas ele não tem a Cristo como Senhor verdadeiro. Ele ainda não entronizou a Cristo verdadeiramente de forma plena, né? De forma completa. Então, esse texto, ele nos fala, né? Desta necessidade de nós recebermos a Cristo de forma inteira, né? Tanto os benefícios como também as responsabilidades, né? Não adianta só ter o cordeiro. Não adiantava para o judeu somente ter o cordeiro na sua casa. Não adiantava, né? Ele precisava realmente de comer deste sacrifício, de atender esta ordem de Deus, não é? Porque não foi a vida do Cordeiro que nos trouxe a salvação, mas foi a sua morte, foi o seu sacrifício que nos trouxe esta salvação. Você vê aqui no versículo 13, que Deus diz aqui, e aquele sangue vos será por sinal nas suas casas, em que tiverdes, e eu vendo o sangue. Então, o cordeiro tinha que ser morto e assado, né? E comido, mas o sangue tinha que ser passado nos umbrais, nas vergas das portas. Então, o Senhor diz aqui no versículo 13, que quando ele passasse, vendo ele o sangue, passarei por cima de vós. Aí vem a palavra pesaste, que significa Páscoa, que é passar por cima, não é? Então, precisava fazer o sacrifício, precisava colocar o sangue. Ou seja, não adianta a gente saber que Cristo morreu. Não adianta a gente saber que Cristo ele é bom. Não adianta saber que Cristo foi crucificado. Nós precisamos nos apropriar desta aliança que foi feita na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado pela vida de cada um de nós. Louvado seja o nome de Jesus. Uma vez eu ouvi uma história, né? E eu achei muito interessante essa ilustração. Falava a respeito de um imperador que era muito mau. Isso é somente uma história. Existem alguns fatos que são verídicos no meio, mas somente uma história para ilustrar o que eu estou falando. Este imperador era muito mau e ele botou fogo na cidade de Roma, ele matou milhares de pessoas. E aí esta história diz que o pai dele era um juiz muito justo, muito correto. E os soldados trouxeram o seu filho para ser julgado. E o julgamento era instantâneo, o julgamento era decretar a morte dele. Mas este juiz justo, ele se viu diante de uma situação muito, muito difícil. Como que um pai que ama o filho verdadeiramente pode mandar matar o filho, né? Pode condená-lo à morte. E nós vemos que nos ilustra muito bem essa história, não é? O homem nos seus pecados, nos seus erros, né? A humanidade totalmente distante de Deus, agora diante da condenação por conta da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus condenou todos à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna,
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Deus condenou a humanidade à morte por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas Ele amou tanto a humanidade, amou tanto os seus filhos, que Ele tirou a sua capa de juiz. E Ele desceu e mandou soltar o filho dele e mandou levá-lo no seu lugar para pagar o crime que seu filho tinha cometido. E foi isto justamente que Jesus fez por nós. A Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 2, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo. Ele se fez semelhante ao homem. Como homem, ele foi obediente, e obediente até a morte. E pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome, que é sobre todo nome que se nomeia. Todo joelho se dobrará, estão no céu, na terra ou debaixo da terra, para confessar que Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? Ele se esvaziou desta divindade e veio para ser morto no meu e no seu lugar, que éramos culpados por causa dos nossos pecados. Agora, se nós não atentarmos para este sacrifício, preste atenção nisso, se nós não olharmos para este sacrifício que Ele fez, este juiz justo, que tirou a sua capa e desceu para ir no nosso lugar, ser sacrificado, se agora esta vida que Ele nos poupou e nos permitiu agora continuar vivendo, se nós não olharmos para este sacrifício, se nós não tomarmos posse deste sacrifício, então ele não vai ter, o sacrifício dele não vai ter nenhum valor. Nós precisamos nos apropriar do que ele fez e vivermos a vida que ele iria viver, mas deixou por causa de mim e de você uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa. Se nós nos apropriarmos deste sacrifício e vivermos a vida que Jesus, ele viveria, então nós estamos cobertos debaixo desta aliança, deste sangue que foi derramado, estará então pichado nos umbrais e nas ombreiras, nos umbrais, nas vergas da nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o espírito destruidor, o espírito que vem para roubar, para matar, para destruir, que tem feito coisas terríveis neste mundo, quando ele passa sobre a tua vida, e ele vê pichado sobre as ombreiras da tua alma o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este sangue, estou falando de forma figurada, estou falando da aliança que nós estamos debaixo, feita por Jesus naquela cruz, aonde ali ele cravou a cédula que era contra nós e despojou todo o principado. Então, nós estamos realmente protegidos. Louvado seja Deus. Não adianta somente ter o cordeiro em casa. Não adianta só gostar de passar a mão na cabeça do cordeiro. Nós precisamos nos apropriar deste sacrifício. Amém, irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Nós vemos aqui que a ordem de Deus, no versículo 11, foi para que eles fizessem esta refeição às pressas. Às pressas. Estavam ali com os lombos cingidos. Quando eles iam caminhar, eles amarravam, né,
com cinto as suas vestes para que pudesse facilitar sapatos dos pés, cajado na mão, e comendo apressadamente, ou seja, eles estavam comendo desta Páscoa, já preparados para qualquer momento, ao sinal, eles saíssem do Egito, louvado seja Deus, em direção à terra que mana leite e mel. Oh glória! Nós também temos uma terra que mana leite e mel, a Canaã celestial, que está preparada para nós desde a fundação do mundo. Está nos alimentando deste cordeiro. Temos que estar preparados, com os nossos lombos cingidos, com o nosso cajado na mão, as sandálias dos pés, porque a qualquer momento o Senhor, Ele estará soando a trombeta para que nós juntos estejamos entrando nesta cidade que Deus prometeu para cada um que está debaixo desta aliança preciosa. Louvado seja o nome de Jesus. Oh glória, irmãos, se nós confiamos em Cristo, se nós aceitamos a este Cristo, então precisamos nos alimentar deste cordeiro, né? O texto, ele fala que o cordeiro tinha que ser comido assado. Era para colocar um cordeiro para ser cozido. Ele ia precisar ser quebrado, ele ia se soltar e ele precisava ser comido inteiro. Nós precisamos de receber Jesus inteiro. Então a ordem era assar inteiro, comer a cabeça. Meu irmão, comer cabeça de cordeiro. Como é que nós nos alimentamos de Cristo? Quando nós estamos orando, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos em consagração ao Senhor, quando nós estamos refletindo nas maravilhas de Deus. Comer a cabeça do cordeiro é ter uma mente de Cristo, é ter uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Alimentar-se do cordeiro e ter uma mente do Senhor. Se alimentar, diz aqui que era para comer também os pés, as pernas do cordeiro. Isto fala de estabilidade. Aquele que come do cordeiro, aquele que come dos pés, das pernas do cordeiro, ele está firmado na rocha inabalável, ele está firmado na presença do Todo-Poderoso, ele está plantado junto a ribeiro de água. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Isto fala de miúdos, fala de entranhas. Paulo fala lá aos Filipenses, no capítulo 1 e no versículo de número 8, a respeito do entranhável afeto que ele tinha pelos irmãos lá em Filipe. O entranhável afeto é afeto da entranha, é a entranha de misericórdia, é amor íntimo, é afeição do interior da alma, do coração, e não somente da boca para fora. Não é amar da boca para fora, bater nas costas, não. É o amor que sai de dentro do coração, da alma, amor verdadeiro, entranhável afeto. É desta maneira que Deus quer que nós nos relacionemos. Lá no capítulo 2 de Filipenses, no versículo 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este sentimento, ele diz: amai uns aos outros como eu vos amei, como Cristo amou. Isto é amor sacrificial. Isto é amor sacrificial. Isso não é amor da boca para fora. A palavra amor, ela está muito banalizada. Eu amo o McDonald's, eu amo andar de carro, eu amo
amo Deus. andar de jequiti. Ah, eu amo você, amo você. Ah, eu amo todo mundo. Meu irmão, está muito banalizado isso. Mas nós precisamos ter o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Alguém estava passando e dizendo, tu não és o Cristo? Você não falou que derruba o templo, em 3 dias você levanta? Você não salvou tanta gente, meu irmão, a você mesmo. Sai daí, desce da cruz. Zombando. E Jesus olhou para eles, olhou para o alto, disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Como Estevão diante dos seus algozes. Quem sabe alguém gritou, Estevão, corre, vão te apedrejar. Não tem problema. Eu estou vendo o Senhor em pé. Ele se levantou e receber. Não está escrito lá no texto, mas ele está em pé. Ele está em pé. E a Bíblia diz que quando o Senhor se coloca em pé no trono, está em ação. Eu creio, meu Deus. Salmo 12, versículo 5, diz, por causa da opressão do pobre, do necessitado, me leva o Senhor dos exércitos e colocarei a salvo aqueles a quem eles assopram. Oh glória, oh glória. Eu estou vendo o Senhor em pé. Aleluia. E a Bíblia diz que ele orou a Deus. Disse, Senhor, não imputa a eles este pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. E ele caiu no campo de batalha e descansou no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, que nós possamos comer, nos encher deste Cordeiro imaculado. Nós possamos nos encher através da sua palavra, através da comunhão com Ele pelo seu Espírito, através da oração, nos alimentar deste Cordeiro, nos encher deste Cordeiro, os nossos lombos cingidos, cajado, fala da autoridade que Deus te deu, cajado na mão, sandália nos pés, preparados para qualquer momento. A trombeta vai soar. Aleluia. Aleluia. A trombeta vai soar. Oh, meu Deus. E nós sairemos. Aleluia. Ao encontro deste Cordeiro nos ares. Louvado seja o nome, Lapacoma séria massa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus Santo. A Páscoa para eles, irmãos, não era com ovo de chocolate. Era com ervas amargas. As ervas amargas era para que eles se lembrassem da amargura, do sofrimento, da escravidão. Na sua caminhada no deserto, alguns momentos eles esqueciam disso e começavam a se lembrar de alguns momentos bons e diziam, mas não tinha sepulcro. Eu estou com saudade lá das carnes aceboladas. Então eles se reuniam para comemorar a Páscoa. E eles comiam das ervas amargas para se lembrar da amargura, do sofrimento, da escravidão. Louvado seja o nome de Jesus. Ervas amargas, pães asmos, pão sem fermento, por 2 motivos. O primeiro, que não tinha tempo para fermentar pão. E segundo, que o fermento significa o pecado. Jesus mesmo comparou os ensinos falsos dos fariseus como fermento. A hipocrisia dos fariseus como fermento. Fermento fica escondido
trabalha as ocultas e leveda toda a massa, faz ela crescer. Isso fala de soberba, isso fala de muita coisa. Olha o que o Paulo diz aqui na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 5, o próprio Paulo falando a respeito deste fermento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. Olha o que diz aqui. Eu vou ler o versículo 6, o 7 e o 8 do capítulo 5 de 1 Coríntios. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Cristo, a nossa Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, então nós entramos debaixo desta aliança. Não adianta ser somente simpatizante, não adianta ser somente apreciador, nós precisamos apropriar deste sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, escrevendo os Romanos, diz que nós confessarmos com a nossa boca a Jesus como Senhor e crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então nós seremos salvos. Glória a Deus. Que nós possamos estar nos deste Cordeiro, pronunciando a todos que Ele é o único que pode salvar o homem dos seus pecados. Não é outro nome. O próprio Cristo disse lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, do versículo 5, ele diz que não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Paulo, também Pedro, escrevendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que não foi dado nenhum nome debaixo do céu. Ao que importa, sejamos salvos, a não ser ao Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Você que está nos ouvindo, que vai ser alcançado por esta palavra, se você possa no seu coração aceitar a este Jesus e participar da verdadeira Páscoa, entrar debaixo desta aliança que não é feita com coelhinho e nem com ovo de chocolate, mas foi feita pelo sacrifício de Cristo numa cruz, derramando o seu sangue para que nós possamos ser livres deste Egito e das garras de Faraó, porque o mundo jaz no maligno. Jesus, ele veio para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Que Deus te